Na abordagem do professor, o professor havia feito menção um pouco da patrística africana, mas o professor falou um pouquinho, coisa assim do gênero. Eu gostaria que o professor falasse mais um pouco a respeito deste quesito, para que possamos compreender um pouco mais a respeito da patrística africana. Perfeito. Inclusive, no meu livro também eu tenho uma seção sobre isso, sobre a patrística africana, é justamente na seção de filosofia, porque patrística é filosofia. Então, existe uma filosofia africana e cristã, que é justamente a patrística e também a filosofia etíope. Mas a gente deixa para um outro momento esse da filosofia etíope. Vamos focar aqui na patrística, que foi sua pergunta. A patrística africana, ela vai surgir aí no final da Antiguidade e início da Idade Média, tá? E ela vai surgir como os escritos dos primeiros, por isso o nome patrística, como os escritos dos primeiros pais da igreja, e pais da igreja no sentido de pessoas de grande fé que ensinaram aos cristãos a serem cristãos e que deixaram um legado escrito, um legado teológico, um legado filosófico para os cristãos africanos. E aí, nessa patrística africana, nós podemos citar vários pais da igreja, que é Agostinho, Atanásio, Antônio do Deserto, ou Antão, né, Santo Antão, como também é chamado. Nós temos aí também Cirilo de Alexandria. Temos vários cristãos do continente africano, do período patrístico. Temos também Moisés, o etíope, né, o Moisés da Etiópia, não confundir com o Moisés bíblico, tá? E temos outros nomes na patrística africana, como Tertuliano de Cartago, tá? Mas não temos esse que é a beleza dessa questão da patrística, é que o continente africano ele não é só rico em uma patrística de pais da igreja, mas também temos as mães da igreja. Também temos isso, que são as mães do deserto. Mulheres que se isolaram no deserto a fim de buscar a Deus e somente a Ele. Então nós temos aí várias mulheres que também fizeram história no continente africano, como Perpétua, Felicidade, como também Sara do deserto, como Maria do deserto também. Temos diversas mulheres que fizeram história no continente africano e teve também o seu legado preservado. Então, a patrística africana é esses escritos dos primeiros pais, das mães da igreja, que perdurou durante gerações e que, óbvio, é ensinado também e é observado hoje como uma fonte histórica e também filosófica. Esses primeiros pais, eles produziram teologia até para o Ocidente. Agostinho nem se fala. Agostinho aí é praticamente o pai da teologia. E ele produziu todo um legado no Ocidente. Só que esse legado começou lá na África. O legado é africano. Tertuliano praticamente que criou o termo trindade. Só que Tertuliano é africano. A gente aqui não enfatiza isso. Tertuliano é africano. Tertuliano de Cartago. Cartago ficava na África. Fica na África, né? Não ficava porque não se teleportou, né? Mas fica na África. Cartago. Temos aí Atanásio também, que foi um grande defensor da fé. Defendeu contra as heresias. E Atanásio, africano. Tivemos aí Cirilo também de Alexandria, que defendeu a divindade do Salvador. Africano também. Temos aí o Antão do deserto. Temos aí também Cipriano de Cartago. Também foi um africano. Então nós temos aí milhares de pais da igreja que falam até hoje por meio dos seus escritos e que influenciou a teologia da igreja, como Agostinho influenciou a nossa noção de livre-arbítrio, de liberdade, de graça.
se é por merecimento ou não. Foi Agostinho que vai nos influenciar nisso. A Trindade com Tertuliano, a defesa da fé com Atanásio. Nós temos um legado de homens e mulheres que são um exemplo de fé e são etnicamente africanos. Então isso não pode ser esquecido. Perfeito, perfeito, perfeito. Ouvindo o professor a falar a respeito disso, me fez, ou seja, em minha memória veio a frase de Thomas Oden, né? Sim, onde ele disse o seguinte: tira a África da Bíblia e da memória cristã e você removerá muitas cenas cruciais da história da salvação. Ele prossegue dizendo: a história dos filhos de Abraão na África, José na África, Moisés na África, Maria, José e Jesus também na África, um pouco mais depois de Marco. Então ele vai lá prosseguindo, falando de Atanásio, falando de Agostinho e falando igualmente de outros santos do passado.